paz do Senhor Jesus! Hoje você vai conhecer mais um testemunho emocionante de fé, superação e milagre. Nós estamos recebendo com muita alegria aqui no Lição de Vida a irmã Mirtes Chagas. Hoje ela está aqui para testemunhar o que o Senhor realizou em sua vida e na vida de seu filho Ítalo Ismael. Em Josué, capítulo 1, versículo 9, está escrito: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Prepare o seu coração, porque o programa Lição de Vida já está no ar. Mirtes Marian Chagas de Menezes Lopes nasceu em 1971 na cidade de Paulista, Pernambuco. Filha de Miriam Chagas e Eliseu Lopes, Mirtes enfrentou grandes provações ao longo de sua vida, incluindo graves problemas de saúde que provaram a sua fé. Mas um desafio ainda maior estava por vir: o diagnóstico de que seu filho, Ítalo Ismael, de apenas 4 meses, estava com hidrocefalia. Esse é mais um testemunho de fé, milagre, resiliência e superação que você acompanha agora no Lição de Vida. Amém. A paz do Senhor. Irmã Mirtes, seja muito bem-vinda. Amém, Thalita. A paz do Senhor. Que alegria lhe receber. É um prazer. O prazer é meu. Amém. Vamos contar um pouco do que Deus tem feito em sua vida e na vida de seu filho, né? Eu sei que muitas vidas serão edificadas e abençoadas através do programa de hoje, irmã Mirtes. A senhora congrega no Templo Central, não é isso? Da Central, de Deus. Sim. Nasceu já em um lar evangélico? Como é que foi o começo? Nasci em um lar evangélico. Meu pai estava afastado, mas minha mãe e a minha avó estavam ali com a gente. Círculo de oração infantil, escola dominical, às vezes chorando, mas tinha que ir. E minha avó era dirigente de criança, de adulto. Então, assim, eu cresci nesse meio. O meu pai já se voltou mais tarde para os caminhos do Senhor, mas todos nós lá em casa crescemos na palavra, dentro da palavra de Deus. Que bênção, como é importante, né? É importante. Aprender de Deus, estar na igreja. E aí veio a adolescência e a juventude, como é que foi? A senhora sempre envolvida? Eu sei que sua família é envolvida com música, sim, né? Tanto a sua família de origem, quanto a nova família, que a gente vai falar já sobre seu esposo e filhos, mas como é que foi? A senhora sempre cantando, participando da igreja nesse sentido, na adolescência e juventude? Desde criança era círculo de, assim, grupo infantil que já tinha na nossa igreja, sim, tinha grupo de flauta doce. Tentei aprender flauta doce, mas não deu certo não. E aí era cantando sempre. Isso desde criança, eu sempre gostei de cantar. E aí criança, adolescente, vocal, entrei do vocal, mesmo sem idade para entrar, porque só tinha 12 anos. Eita, novinha. Insisti, mas o maestro deixou. E aí me tornei solista do vocal. Eita, que bênção! E depois veio já um grupo de casados que o nosso pastor na época criou, recém-casados. E eu participei, fui solista também desse grupo. E depois veio, coro adulto, comissão também, sempre gostei muito de círculo de oração. Então, sempre envolvida com a música, né? Envolvida na casa de Deus. Mas para participar do coral de casados, a senhora teve que conhecer o seu esposo, né? Que é conhecido aqui da Rede Brasil, né? O diácono Ismael. Mas me conta, como é que foi que conheceu o seu esposo? Como foi o casamento? Ismael conta que já me olhava quando eu tinha 12 anos de idade. Ele tinha 15, né? E eu não o conhecia. E aí ele tocava na banda masculina, e eu já estava cantando no vocal. Quando a mãe dele, que cantava no coro adulto, e o pai dele era o regente, o maestro Luiz Barbosa, que Jesus já guardou, e a minha sogra, que Jesus já guardou. E ela cantava no coral, e a minha mãe e a minha avó também. Isso eu já estava com 16 anos, e aí Ismael falou para a mãe dele que estava de olho em mim. A mãe dele automaticamente falou para minha mãe. E minha mãe veio me dizer. E naquele mesmo período, Ismael veio ser um dos maestros do vocal que eu cantava. Olha que Jesuscidência. Jesuscidência. E aí eu sabendo que ele estava me olhando, já fiquei com vergonha. Sim. Porque eu não tinha namorado. E aí a gente começou a conversar e com um ano depois a gente estava namorando. E casaram quanto tempo depois? 3 anos depois, quer dizer, 4 anos depois, porque eu tinha
21 anos e ele tinha 24, quando nós casamos. Bênção. Quanto tempo já de casados? 31 anos. Glória a Deus, que 50 coisa anos eu linda. tenho, Thalita, só te digo isso. Amém. E demorou muito depois do casamento para a senhora engravidar? Como é que foi? Nossa, eu tinha dificuldade, na verdade, o médico já havia dito, de engravidar. Mas aí eu deixei para o tempo do Senhor. Um ano depois, eu estava grávida de Emily, Sim. que hoje está com 30 anos e já me deu uma netinha, Luísa, de 2 anos. E está chegando o Luca, está bem pertinho de nascer agora, né? Bênção. Os netos chegando. E depois eu tive um aborto, depois dela, e em seguida tive Ítalo. E a senhora foi diagnosticada com um princípio de câncer uterino. Como é que foi receber essa notícia? Foi durante a gravidez do Ítalo? Como é que foi? Não, foi quando? antes. Eu tive esse aborto depois da minha menina. Sim. E em seguida o meu útero começou a ter problemas. Sim. E aí veio o diagnóstico, né? Um princípio de câncer de colo de útero. E aí quando o médico fez 5 cauterizações e nada resolvia. Ele até desenhou para mim como estava a ferida no útero. Ele disse, olha, Mirtes, ao invés dela regredir, ela está aumentando. Então a gente vai ter que tirar teu útero e teus ovários, porque eu tinha policistos. Sim. E aí, mas o Senhor tinha me prometido mais filho. Como é que foi essa palavra que a senhora recebeu? O Senhor me disse, o Senhor sabe de todas as coisas, né? É maravilhoso. Quando eu tive minha filha, Emily, o Senhor usou alguém e disse, eu vou te dar mais filho. Então eu sabia que vinha mais um. Mais filho, não eram filhos, era filho. Isso. Se vem mais um. Quando eu tive o aborto, tudo foi difícil, mas, né? Aí quando veio o câncer, que o médico quis tirar o meu útero, eu disse, Jesus, e agora? E ele, vamos marcar a cirurgia. Quando eu saí da sala dele, eu fui em prantos procurar meu esposo no trabalho, cheguei lá chorando, filho. O médico disse que eu estou com um princípio de câncer de colo, de útero. Ele se acalme, a gente vai orar, que Ismael é muito tranquilo, eu sou mais alvoroçadinha. E aí ele marcou a cirurgia para o dia 20 de outubro daquele ano. Tudo certo. Foi, o médico marcou. No comecinho de outubro, só que eu andava com muita dificuldade, eu sentia dores e sangramento eu tinha. E aí eu disse, eu vou hoje para o círculo de oração e vou pedir para que Deus fale comigo. E eu fui e ninguém sabia de nada no círculo de oração. E aí Deus usou a dirigente. E ela disse, Mirtes, Deus está mandando tu vir aqui à frente. Eu fui, ela disse, se ajoelhe. E Deus está dizendo que hoje está te curando e o mal está saindo pela porta aqui. Glória a Deus. E tu vais ter filho, aguarda. E eu criei, Thalita. Eu criei no Senhor, eu criei na palavra de Jesus, me agarrei mesmo. E na outra semana, o médico estava viajando, mas eu fui pedir para que outro médico solicitasse novos exames. E ele solicitou. E se eu te disser que o útero estava limpo e nem cisto eu tinha mais nos meus ovários. Glória a Deus. Jesus é lindo, Jesus é lindo. Eu digo sempre, Jesus é lindo, Thalita. E em seguida, aí nisso o Senhor falou que iria deixar um sinal. Sim. 5 meses após a cura, eu estava grávida de Ítalo. Glória a Deus, foi tudo muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Esse foi o sinal. Mas aí como é que foi a gestação do Ítalo? A gestação de Ítalo foi um pouco assim, tensa para mim. Porque antes de eu saber que estava grávida, eu estava com rubéola. E eu estava me recuperando da rubéola. Estava na casa da minha mãe lá, com febre, com a rubéola, tratando. Que nesse ano que eu tive rubéola, teve um surto de rubéola. E muitas mulheres que estavam grávidas ou perderam ou tiraram os que nasceram, os bebês com má formação. Sim. E eu só escutava as notícias. Mas até então a senhora não sabia não que estava grávida. que estava grávida. Quando eu, nesse período da rubéola doente, Deus usou alguém que foi até a casa da minha mãe entregar essa mensagem. E disse, Mirtes, Deus está mandando te dizer que tu estás grávida. E aquilo foi assustador para mim. Porque eu sabia, grávida com rubéola é problema, né? E eu disse, não fale isso, você está grávida, vai fazer exame, Deus mandou te falar. Corri para fazer exame. 2 semanas eu estava. E nessa palavra Deus disse, e é homem. Não tem como, né? Nem o exame que hoje nós temos de sangue, com 2 semanas, detectar. poderia, né? Muito cedo. Muito cedo, 2 semanas. É verdade. E aí, mas veio aquele temor, aquele medo, porque e agora? Quando eu chego no meu médico, eu disse, doutor, como é que vai ser? Eu estou com rubéola. Ele disse, você tem todo o direito de te tirar. Por lei, você tem todo o direito. Meu Deus. E eu disse, eu não vou tirar. Ele disse, você é quem sabe, mas se prepare, que para nascer com má formação, a porcentagem é grande.
Eu disse, aí eu orei ao Senhor, disse, Senhor, se tu quiseres que eu perca, eu vou perder espontâneo. Mas também, se tu quiseres que venha com má formação, vai vir, tu vais me ajudar. Mas também tu podes fazer com que venha perfeito. Eu estava pensando assim, é difícil, né? Você falar uma palavra dessa, Thalita. Uma oração muito difícil. Muito para uma difícil. mãe. Mas o que é que a Bíblia diz? Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sempre digo, tudo é tudo. Só são coisas boas. Verdade. São coisas difíceis, ruins aos nossos olhos. Verdade. E aí muita gente ficou me criticando por eu ter levado adiante. Quando eu estava com 5 meses, fiz a primeira aliás, eu fiz a primeira ultra há 27 anos atrás, não era tão cedo, era com 7 meses. Sim. A primeira, mas quando eu estava com 5 meses, eu estava na igreja, sempre em círculo de oração, que eu sempre Como é bom estar aos gostei. pés do Senhor, né, irmã Mirtes? E Deus usou alguém para mim e confirmou que era homem. E disse assim, descansa. Glória a Deus. Quando eu fiz 7 meses que fiz a ultra, o médico quer saber se com certeza é homem. Amém. Ítalo nasceu perfeito, Thalita. Glória a Deus. Deus falou alguma coisa sobre... Deus já havia lhe dito que ia ser um menino, né? Que a senhora ia engravidar, que ia ter um menino, mas falou alguma coisa sobre a saúde dele? De que ele iria nascer com saúde ou que ele iria nascer com algo? Não, Thalita, o que Deus falou foi descansa. E foi o que eu fiz. Como ele nasceu normal e perfeito, realmente, todo perfeitinho. Eu agradeci tudo na igreja. Eu queria que a senhora pudesse falar, eu sei que a senhora é telespectadora do nosso programa, Sou. já acompanhou vários, inclusive os antigos programas, né, com o saudoso irmão Rossana, mas eu queria que a senhora falasse da importância, para quem está nos acompanhando também, da importância de estar na casa do Senhor e de orar. Porque em todos os momentos que a senhora recebeu dos médicos notícias ruins, mas a senhora sempre apresentava diante de Deus, sempre com essa intimidade diante de Deus. Eu queria que a senhora falasse para quem está nos acompanhando, que talvez esteja passando por um processo como o que a senhora passou, de ouvir diagnósticos ruins dos médicos, mas da importância de entregar na mão de Deus e descansar, como a senhora descansou, irmã Mirtes. Thalita, eu tenho comigo o versículo, que meu esposo também, esse versículo também é dele. E para você que está em casa, eu vou dizer esse versículo. A carta de 1º livro de Pedro, capítulo 5 e o versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, o Senhor, tem cuidado de vós. E esse versículo é a nossa carta diária, sabe? Na nossa vida, lá em casa, esse versículo é constante. E você pode estar passando pelo que eu passei, mas creia, busque ao Senhor. Eu sempre estive aos pés do Senhor. O círculo de oração na minha vida era constante, porque eu sabia que o Senhor falava. E eu me apegava em cada palavra que o Senhor dizia. Então, às vezes, as pessoas diziam assim, Mirtes, tu és louca, não está vendo que isso não vai acontecer? Eu sempre disse, o Senhor falou, Ele é fiel para cumprir. Então, você creia que o Senhor faz, Ele ainda faz. Tenha certeza disso. E, Thalita, eu sempre me apeguei ao Senhor em tudo. E o Senhor sempre me provou na saúde, depois veio a saúde do meu filho. Então, assim, eu digo, Jesus, tu tens um mistério com isso. E o mistério é para eu estar aqui hoje também, né? Contando, Thalita. Dizendo que Ele é grande, que Ele faz. Ele é grande. Por isso que eu digo, tem criança pequena, leve para a casa do Senhor. Tá no circo, sou avó, Luísa vai comigo para 7 de setembro, ensaio de coral. Eu cresci assim. Isso. Então, eu cresci assim e eu estava em ensaio de coral. Hoje, esses hinos de coros adultos, antigos, eu sei tudinho por quê. Eu, criança, brincando ali no ensaio, aprendi. Deus já estava trabalhando. E na minha fé também, no louvor e na oração. Isso. Então, só o Senhor. Sempre me apeguei, Thalita, ao Senhor. Isso é muito importante. E Deus lhe disse para descansar, irmã Mirtes. Então, mesmo com esse diagnóstico, os médicos dizendo, olha, provavelmente ele pode nascer com algum problema, porque a rubéola, a gente sabe que para uma gestação é muito perigosa. Mas o Ítalo, ele, então, nasceu com saúde. Com saúde. Nasceu normal, com saúde. Aos 4 meses de vida, eu fui para a pediatra, que ele fez 4 meses, no dia 5 de abril. Levei para a pediatra tudo aquele exame de rotina, né? Sim.
Quando fez assim, em torno de 10, 15 dias que eu tinha ido para pediatra, ele começou a cabecinha quente, os olhinhos diferentes, muito choroso e sem querer ficar mais em pezinho no braço, só queria ficar deitado. Sim. Já não mamava. E aí foi quando eu corri para o outro médico. Alguém me indicou essa pediatra e eu fui. Porque estava estranho. Só que antes disso, eu sempre estava dizendo assim para a família, gente, tem algo estranho com o Ítalo. E todo mundo, é nada, Mirth, isso é impressão tua, sempre. Mas a gente, que é mãe, A gente sabe, né? Eu disse, tem algo de errado com o Ítalo. E um dia antes de eu ir para essa médica, eu estava chegando em casa do ensaio do coral. Meu esposo subiu com Milinha pequenininha no colo, dormindo. Nós morávamos no 3º andar e era escada. E eu fui subindo com o Ítalo atrás. E ele chorando, chorando, e eu quieta. Uma voz forte, grave, falou assim, o teu filho está doente. Eu me virei, não tinha ninguém, Thalita. Não tinha ninguém. Continuei subindo, a voz novamente, o teu filho está doente. Eu entendi que era o Espírito Santo. Mas era uma voz audível mesmo, Thalita. Foi a primeira vez que eu vi assim. E aí eu subi já chorando, disse, filho, amanhã a gente tem que levar Ítalo para o médico. Ítalo está doente. E ele, não, eu digo, está doente. E aí fomos para essa pediatra no outro dia. Ela, muito agradável, recebeu a gente muito bem. Ela disse, olha, eu estou supondo que seja uma doença chamada hidrocefalia. Como eu não tenho paciente com nenhum caso, sim, ela disse, não era tão comum, uma doença tão comum. Sim. Eu vou te mandar para uma médica neuroclínico. Nós fomos. Chegou lá, a médica já foi assim meio agitada comigo, porque ela achava que meu filho já estava há meses doente e eu deixei meu filho assim. Eu disse, não, doutora, só tem dias e eu não estou entendendo. E ela disse, o teu filho está com uma hidrocefalia seríssima. Quando ela mediu a cabeça dele, estava com 54 centímetros. É extremo. E aí ela disse, vai fazer agora uma ultrassom da cabeça e vou mandar você para um neurocirurgião. Só uma cirurgia poderia resolver. Isso foi durante um dia todo. Eu saí de casa pela manhã, cheguei em casa, era meia-noite. E aí fez a ultrassom, fomos para o neuro. Chegou no neuro já era 10 da noite, no IMIP. Ele estava fazendo cirurgias. Quando ele veio nos atender, já era 10 horas, e ele, quando olhou o diagnóstico, esse foi o primeiro exame da cabeça. Ele disse, o teu filho está com uma hidrocefalia de alto grau, com hipertensão intracraniana. E o teu filho não passa do final de semana. Isso era uma sexta-feira, Thalita. Meu Deus, como foi para a senhora receber essa notícia? Sempre tudo é para a mãe, né? Meu esposo é aquele que sofre calado. Minha mãe junto comigo, assustada. Ítalo já estava sendo carregado em um travesseiro, deitado assim. Já não conseguia nem... Já não conseguia nada. Ficar em pé, nem... Nada, Thalita. E aí ele disse, preciso operar o teu filho agora. Colocar uma válvula, que eles chamam de DVP, é derivação ventrículo peritoneal. E aí eu disse, sim, doutor, precisa colocar uma válvula. Mas e aí? Ele disse, se o teu filho sobreviver à cirurgia, sequelas são certas. Não vai andar, não vai falar, não vai enxergar e não espera uma criança normal. Tu nunca vais ter uma criança normal, mãe. Mas preciso operar hoje, porque se não operar, a cabeça dele vai explodir. E explode mesmo, Thalita. A água precisa sair da cabeça. Porque essa água, ela trabalha no nosso corpo, circulando no nosso corpo. A hidro é porque a válvula natural do corpo morreu. Então ela vai só acumular na cabeça, não vai drenar mais. E isso causa a hidrocefalia. E aí meu esposo disse, você decide. Minha mãe também. E eu disse, não, doutor. Como assim, mãe? Não, me dê pelo menos 2 dias. Eu não vou te dar 2 dias, eu não vou assumir uma responsabilidade dessa. Eu disse, mas meu filho não vai operar. Hoje não. Eu queria, Thalita, uma palavra do Senhor Jesus. Sim. Mais uma vez. Né? Como você disse, isso é constante, né, na minha vida. E aí ele disse, então você vai assinar um termo, porque eu não me responsabilizo. E se acontecer qualquer coisa, ligue para mim. Ou então esteja segunda-feira no hospital Jorge de Medeiros, que ele estaria na segunda lá. Mas ele já tinha dito que talvez ele não passasse nem do final de semana, ele afirmou que não passaria, Thalita. Ele disse, seu filho não passa do final de semana, tenha certeza disso. Eu não quero assumir
essa responsabilidade, você assume. E aí nós ligamos para o nosso pastor e falamos com ele. Ele autorizou que nós fizéssemos uma vigília na nossa casa. E minha mãe já reuniu a família toda, os amigos, para uma vigília. Quando nós chegamos de meia-noite, a família já estava toda lá para a vigília. E aí nós fizemos 1 hora de louvor, 1 hora de oração, até 5 da manhã, da sexta para o sábado. 5 da manhã o Senhor falou e disse assim: eu falei que a criança vinha perfeita e veio. Eu falei que era homem e é homem, o Senhor disse. Mas agora eu, Deus, estou permitindo isso. Estou eu te provando e a tua prova é como a prova de Abraão, o Senhor disse, é uma prova de fogo. Eu dei o filho, mas eu pedi, o Senhor disse. E muitos vão dizer assim, e ela não falou que o filho dela foi promessa? Eu falei que foi promessa, não foi promessa? E quando disserem, tu vais dizer assim, Deus quis assim. Até hoje eu digo isso, Thalita. Deus quis assim. Quem sou eu para questionar o Senhor? Ninguém, Thalita. Eu não sou nada. É verdade. E a misericórdia dele na minha vida e dos meus. E o Senhor ainda disse assim, tu não entendes hoje, mulher. Eu tinha 25 anos. Tu não entendes hoje, mas tu vais testemunhar para multidões, o Senhor disse. Glória. E muitas mães vão estar passando pelo teu processo de hoje e vão precisar ouvir a tua história. Glória. E hoje eu estou aqui testemunhando para multidões. Deus é fiel. É fiel, Thalita. E aí, Ítalo sobreviveu ao final de semana. Fomos na segunda, e o Senhor ainda disse assim, a cirurgia já está preparada. Vou eu usar a mão do homem. Mas veja como Deus faz. Voltamos, fomos para o médico na segunda, internar Ítalo, no Jorge de Medeiros. Ítalo entra no bloco cirúrgico. 2 horas depois, Ítalo volta para o quarto. O que houve? Ele está com muita febre. E a gente não vai operar ele com febre. Amanhã opera. Na terça volta com febre. Por que o Senhor permitiu isso? Para mostrar que Ele é Deus. É Ele quem dá a vida e é Ele quem toma a vida, quem pede. É verdade. Ítalo foi cirurgiado na quarta-feira. Para quem não passava... Acredito que o médico se espantou quando viu a família chegando com a criança, né? Com certeza. E aí ele disse, olha mãe, hoje com febre ou sem febre, eu opero teu filho na quarta-feira. Vou pedir para a senhora esperar só um pouquinho e a gente vai continuar essa história abençoada, porque chegou a hora do intervalo. Você que está nos acompanhando, tenho certeza que Deus já está falando ao teu coração, que Ele é fiel, que Ele faz milagres. Então, continua sintonizado, ligadinho na Rede Brasil. Nós voltamos já já com Lição de Vida. Muito bem, já estamos de volta com o programa Lição de Vida e hoje estamos tendo a honra de receber a querida irmã Mirtes Chagas. Ela que está contando aí um pouco do que Deus fez em sua vida e na vida de seu filho, o Ítalo, né? No bloco anterior, estávamos falando que o Ítalo foi desenganado pelos médicos. Os médicos lhe deram poucos dias de vida, né, após aí ser diagnosticado com hidrocefalia. Mas a irmã Mirtes, com muita fé em Deus, não autorizou que fosse feita a cirurgia, foi orar, né? Deus mandou a resposta. E aí, como foi a cirurgia? A cirurgia, Thalita, ele entrou na quarta-feira no bloco cirúrgico, Deus mostrando, né, que ele é Deus, que estava dando vida. Sim. E o médico disse, o que eu já te falei, mãe, não espera muita coisa não. E foram 5 horas de cirurgia e se você imaginar, os hinos da harpa eram poucos. Eu cantava. Tem ano que eu não sabia, eu criava melodia. Mas eu cantei tudo que era da harpa possível. No quarto, com a minha mãe, para lá e para cá, cantando. Quando ele volta do bloco cirúrgico, ele dormindo, tudo bem. O médico, mãe, vai acompanhando quando ele acordar. Ele acordou e ele não batia os olhos eram parados. Passaram-se horas, o dia todo e nada. De um dia para o outro, nada, os olhinhos. E aí, quando o neuro veio, disse, olha, mãe, se até tal tempo que eu vou te dar, se esses olhinhos não voltarem ao normal, conformes. E aí, eu cantando, a mãozinha em cima dele, cantando. E
pedindo ao Senhor para que aqueles olhos voltassem a bater normal, que estavam parados, eles não batiam, estavam estatalados. E aí, aos poucos, os olhinhos foram voltando, batendo, e ele olhando para mim, movimentando, só que a cabecinha raspada, a barriguinha também, eles abrem na barriga também, porque é uma sonda com um catéter que ela tem 2 metros, essa sonda, e é colocada pela cabeça até a barriga. E aí começou o meu processo, como o senhor falou, a prova de fogo. A criança que era para crescer, desenvolver normal, ela começou a regredir, a ser mais bebê que antes. Ele estava com quantos meses? 4 meses e 20 dias. E aí começou todo o meu processo. Era a semana toda em terapia. Semana toda. Fonoterapia, hidroterapia, psicólogo, tudo que você imaginar, Ítalo fazia. A semana toda. A minha vida começou a ser essa. E aí eu comecei a ver casos parecidos e até mais graves que o dele. A conhecer mães também com a minha história. E aí o médico dizia: mãe, tu fazes muita coisa, mãe. Eu já te disse que Ítalo não vai andar. Eu já te disse que Ítalo não vai falar. Meu Deus. Mas eu tinha promessas do Senhor. E aí começou. Então, Ítalo tinha dificuldade. Ele começou a usar um colete que pegava do pescoço até a cintura, daquele material polipropileno, mais ou menos assim o nome. E ele usava esse colete 22 horas por dia para sustentar o tronco, porque ele caía para frente, para o lado, a cabeça continuava grande, e ele muito magrinho, não tinha sustentação. Então tinha que usar, porque cresceu, esse osso dele cresceu para frente, o das costas para trás cresceu. Então ele usou esse colete por muito tempo. Ele só tirava para o banho e para a fisioterapia. E quando ele estava com 1 ano e meio, e eu dizia: Senhor, e meu filho? Meu filho vai andar quando? Meu filho não tinha uma musculatura para pegar as coisas, os pezinhos eram tortos, o joelho tinha problema, a bacia tinha problema e as mãozinhas eram entrevadas. Então tinha que estar sempre abrindo, fazendo fisioterapia, limpando. Eu aprendi tudo. Fazia tudo com ele em casa, que eu aprendia, né? Na clínica. Ele não mastigava, tudo era pastoso, tudo era muito difícil para que ele conseguisse deglutir. E aí, quando ele estava com 1 ano e meio, dia do meu aniversário, 21 de maio, eu, mais uma vez no coral, cantando no coral, em um evento, e quando eu estava solando, eu pensei, veja bem, eu disse, eu estou fazendo o que aqui, Senhor? Meu aniversário. Eu podia estar aproveitando, Senhor, meu aniversário. Só que eu estava triste. Quando terminou, fomos embora. E uma senhora, uma irmã, me chamou e disse assim: Deus está mandando te dizer, Mirtes, que hoje é o teu aniversário. Abre tuas mãos. Ele está te dando um presente hoje. Glória. Tu estavas louvando e só pensaste. Como Deus é lindo, né? Tu só pensaste, Mirtes, mas Deus ouviu. E tu disseste: estou fazendo o que aqui hoje? Meu aniversário. O teu presente é, ainda este ano, o teu filho anda. Glória a Deus. E tudo que está fora do lugar, eu, Deus, vou encaixar. Aleluia. Thalita tinha pé, tinha bacia, a coluna tinha problema, escoliose. Quer dizer, tinha o joelho, ele não segurava o corpinho, o tronco. Como é que uma criança assim vai andar se ela nem no chão fica engatinhando? Não é verdade? Só o poder de Deus. Só Deus. E mais uma vez, Thalita, eu me agarrei com o Senhor. Disse, eu vou te agarrar, agarrar a tua promessa. Thalita, se eu te disser que eu passei aqueles 6 meses restantes do ano, 7 meses, dizendo: Jesus, e aí? Jesus, eu não estou vendo nada. Jesus, eu não estou vendo nada. Faltava um dia para terminar o ano. E eu colocava Ítalo sentado. Meu sofá tinha aquele sofá antigo com o braço solto, né? Colocava ele sentado com o coletezinho e amarrado com uma toalhinha dele no braço do sofá. Para ele ficar ereto e ele não cair. E Milinha brincando com ele, minha menina. Ele estava com 2 anos e Milinha estava com 3 anos e meio. E aí, Milinha pegou, do nada, Milinha tirou o pano. Tirou o pano e ele ficou em pé. E eu não vi nada. E nisso Milinha grita: Mãinha, corre, corre, corre. Ítalo tá andando. Quando eu cheguei, ele não estava andando, ele estava correndo, batendo em tudo, com as perninhas bem fininhas. E eu, como é que foi isso? Ela disse: Mãe, entrou um homem aqui. Mãe, eu não conseguia ver o rosto dele, mas ele era muito grande. Aleluia. Muito grande e brilhava. E ele disse assim: tire o pano do menino.
coloque o menino em pé. Aleluia. E ele disse, anda, menino. Mãe, Faltando um dia para acabar. Um dia para acabar o ano, aquele ano que o Senhor falou, Thalita. E aí, mãe, eu fiz o que ele mandou, manhã. E ele foi embora. Thalita, eu não sabia se eu chorasse, se eu risse, eu não sabia o que fazer. Eu liguei para o marido, para a mãe, para todo mundo correndo, porque ele era muito magrinho e a cabeça muito grande e o pescoço comprido. Então, ele correndo dentro de casa era engraçado. Sabe? E aquilo foi, eu acho que foi o maior milagre que eu já presenciei. Foi meu filho andar, tá? Glória a Deus. Glória a Deus. Porque o médico disse, seu filho vai vegetar. E meu filho não andou, meu filho correu. Eu digo, ele correu. Correu, então, Thalita, só Jesus. Que Deus maravilhoso. Só Jesus, Thalita, só Jesus. E daí em diante, como é que foi a evolução dele? Aí, foi bem, ele foi desenvolvendo bem, inteligente. E já estava na escolinha, aprendendo as letrinhas. Toda felicidade pra gente. E essa válvula, quando ele fez 4 anos, essa válvula durou 4 anos. Quando ele fez 4 anos certinho, fez em dezembro, em janeiro, o Senhor usou alguém para mim e disse, vou eu te provar mais uma vez. Eu disse, Jesus, isso é com Ítalo. Eu já sabia, Thalita. E aí, Ítalo começou com uma gripe, uma febre, vômito, vamos pro médico. Não, mãe, tá estranho. Quando fez exame, era a válvula com problema. Vamos trocar essa válvula. Nessa troca de válvula, Ítalo fica cego. Perde a visão completamente. E aí veio outro choque para mim. Sim. Porque meu filho estava enxergando na escolinha normal, alfabetizando, já começando a ser alfabetizado, e aquilo foi assustador para a gente. E aí, doutor, não tem como corrigir isso, não. Ele disse, olha, a gente pode tentar trocar a válvula, colocar do outro lado da cabeça, porque ele já colocou em vários lados da cabeça, para ver se tem como corrigir. Trocou, nada. Nesse ano foram 6 trocas de válvula. E nessa troca ele pegou meningite bacteriana, foi para o isolamento do correia picanço, cego. Foi prova, Thalita. Prova de fogo também. Né? Eu vou pedir para a senhora segurar só um pouquinho, a gente volta a falar sobre isso, porque temos fotos. E eu queria que a senhora acompanhasse e me contasse um pouquinho certo. O contexto dessas fotos, tá bom? Vamos conferir, você de casa confere também. Vamos lá. E aí foi a primeira cirurgia, dias depois da primeira cirurgia. A cabecinha ainda estava grande. Aí ele estava gordinho ainda. Estava gordinho, né? Grande, né? Aí foi depois de dias de nascido, Thalita. Tá vendo? Sim. Normal, né? Aí foi com 1 aninho. Olha a cabeça, Thalita. 1 aninho. Cabeça grande. 1 aninho. Com o papai, né? Depois ele foi emagrecendo. Com 1 aninho, uma festinha de 1 aninho dele. Essa foto daí precisou ser sustentado por trás, Thalita. Acredito, amiga. O colete. O colete, né, que ele usava para poder se sustentar. Quando ele fez 4 anos que perdeu a visão, após essa cirurgia daí. Já estava com 4 anos já sem a visão, né? 1 aninho. Foi depois dessa cirurgia que ele perdeu a visão, Thalita. A cabecinha raspada ali, ó. Sim. Aí ele estava com 2 anos, quando andou, Thalita. Glória a Deus. Ixi, meu Deus. Para quem os médicos disseram que não durariam, né? Olha, com Lulu, com 1 aninho, na festinha de 1 aninho de Lulu. Lindos. Olha a família aí, abençoada. Com Ítalo, cantando. Cantando. Festinha de 2 anos de Luísa. Adorando no coral, no grande coral do Congresso de Jovens, né? Participou. Glória a Deus. Então Deus faz. Congresso desse ano, inclusive. Foi esse ano, foi. Amém. A gente viu aí um resumo da trajetória do Ítalo, mas a senhora contava, né? Dava continuidade aí à história. Que ele perdeu a visão após essa cirurgia e aí não recuperou mais. Ele perdeu 100% da visão e o médico disse, não posso fazer nada, mãe. Foi quando eu fui para uma médica, para uma oftalmo, e ela me encaminhou para São Paulo, para um especialista da visão, que ele é neuro e é oftalmo. E quando eu cheguei lá, ele disse, olha, mãe,
a cirurgia eu posso fazer, mas ela custa tanto, caríssima, o plano não cobria, e ele só tem 20% de chance de sobrevivência na cirurgia. Essa cirurgia era para tentar reverter a cegueira? A cegueira, sim, Thalita. E era muito séria, uma cirurgia muito delicada. Né? E aí eu disse, tá certo, eu vou mais uma vez orar. E eu fui para um círculo de oração em São Paulo, que ninguém me conhecia. Sim. Ali que ninguém me conhecia, né? E eu disse, Senhor, eu quero uma palavra tua. E o Senhor, se você crê, Thalita, que nesse dia o Senhor usou 6 pessoas para mim. Creio. E o Senhor disse assim, eu poderia falar contigo assim lá, mulher. Mas eu te trouxe aqui para falar, para que tu cresces mais. E disse assim, se o homem abrir a cabeça do teu filho, a cova já está aberta, o Senhor disse. Não permitas. Eu, Deus, vou cuidar do teu filho. Amém. Glória a Deus. E eu não permiti, Thalita, operar. Meu esposo disse, a gente vendo o que tiver aqui, mais faz. Eu disse, mas o Senhor falou que não. E não operou. E eu voltei de São Paulo com o Ítalo cego. E depois de um certo tempo, ele recuperou 6%. É tudo que ele tem. Mas isso não o impediu de se desenvolver. Inclusive, o Ítalo chegou a escrever até um livro em braille. Um né? livro em braille. Que tem um coisa livro em linda. braille, porque ele foi alfabetizado em braille. Né? Então ele escreveu um livro, não publicou, mas escreveu que era o sonho dele. Só fez 7 cópias, mas ele se realizou. Glória a Deus. E aí Deus foi cuidando de tudo. Teve meningite bacteriana, foi desenganado, mandaram para o Correio Canso para lá ser isolado. E quando chegou lá, que ia ser internado, eu orando ao Senhor lá, a igreja orando, e o Senhor usou alguém que ligou para mim e disse assim, a situação vai piorar, mas eu, Deus, vou entrar no momento exato. A situação do Ítalo piorou. Fez 2 exames no mesmo dia na medula e estava seríssimo a meningite. Mas quando estava sendo tudo preparado para o isolamento, o Senhor chegou e ele não precisou. Glória a Deus. Ele não falava, ele não andava, só vomitava, Thalita, não ficava em pé. E aí, de repente, o quadro mudou de Ítalo. Deus é lindo, né? E Deus não permitiu. Teve mais 2 meningites virais, foi internado também. Internações, foram tantas que eu não sei te dizer. Eu conheço tudo que é hospital, acho aqui particular e público. E as cirurgias, quantas? 7 cirurgias no total. Quando ele estava com 12 anos, Deus usou alguém para mim e disse assim, ele não vai mais trocar de válvula. Até agora não, eu creio que tenha sido o Senhor que tenha falado. Porque essa válvula já está com 23 anos. O Ítalo hoje tem quantos anos? 27. 27 anos. E a válvula está com 23. E é muito difícil passar tanto tempo com a válvula. Há 5 anos, ele começou com a dor. Ele estava estudando para o supletivo, porque ele sofreu muito bullying na escola e precisou sair, porque ele estava já com pressão alta. Ele precisou sair. E aí, vamos fazer o supletivo, meu filho? Aí, há 5 anos, ele estava estudando com a minha menina. Eu estava no ensaio do Congresso de Mulheres. E ele estudando, de repente, ele gritou em casa. Uma dor que veio no ouvido dele, que se espalhou pela cabeça. E a dor não passava. Ismael liga para mim, estou indo pegar você aí no ensaio, levar ele para emergência. Fomos levar. Achavam que era ouvido, não era. Achavam que eram os dentes, não eram. Tirou 4 dentes, teve hemorragia, não eram os dentes. Até descobrir um diagnóstico que ainda não está fechado. Esse ano foi que um neuro me deu uma explicação melhor. E aí, ele há 5 anos vem com essas dores, que é considerada a 3ª dor maior do corpo. Medicamentos e nada resolvia. Crises fortíssimas, noites sem claro, emergência e nada. E aí eu orei ao Senhor esse final de ano. Eu recebi o convite para ir para a Alemanha, cantar lá. E eu disse, Senhor, eu só vou se minha casa estiver em ordem. O meu filho não está bem, porque as crises aumentaram muito. São crises terríveis. Acredito. Terríveis, das dores. Acredito. Porque pega da cabeça até o dedo do pé e ele não dorme, ele não consegue sentar, ele não consegue vestir uma roupa, não consegue comer. E aí o Senhor, coloque um neuro no meu caminho que se preocupe com meu filho. Porque eu já não aguento mais trocar de tanto neuro. Porque um fazia assim, assim, nada. Que se preocupe. Eu fui na lista do plano. Oração também, viu? Orei na lista do plano. Aí eu vi um nome. Olha, Saul, eu vou escolher esse. Esse médico se preocupou com meu filho, Thalita. De uma forma
que foi Deus quem colocou ele no nosso caminho. E passou uma medicação, que o meu filho esse ano pôde voltar para o Grande Coral, como você viu aí. Que coisa linda. Há 5 anos sem participar. E ele voltou, ele participou. E o Senhor tem cuidado do meu filho, Thalita. Que coisa linda. Deus é fiel, né? Após todo esse processo que não foi fácil para a senhora como mãe, inúmeras cirurgias, diversas enfermidades, qual é o sentimento, irmã Mirtes, de ver o seu filho com saúde, servindo ao Senhor nos dias de hoje, né? A gente viu ali ele adorando a Deus no congresso, né? Qual o sentimento, irmã Mirtes? Gratidão, Thalita, ao Senhor. Que eu digo, Senhor, eu não mereço. Não mereço. Ele também teve febre reumática aos 8 anos de idade, Thalita. Quando eu cheguei no médico, o médico disse, já está no coraçãozinho dele. E já começou já na medicação. E disse, até os 18 anos vai ter que tomar a injeção. Começou tomando de 15 em 15 dias. E era muito difícil, porque ela doía muito. E ele já contava os dias. Mãe, faltam quantos dias? Oh, meu Deus. E era muito grande o sofrimento. Quando fez 1 ano que ele estava tomando, meu esposo foi cantar um hino no púlpito e ele disse assim, Senhor, cura o meu filho. Quando eu estiver cantando esse hino, ele cantou, contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Ele teve dó de mim, pode ter certeza. E aí, no outro dia, nós tínhamos a revisão da febre reumática. E para a glória de Deus, meu filho estava curado. Glória a Deus. Para quem ia tomar até os 18, Thalita. Glória a Deus. Pneumonias, até hoje, são muitas. Ele tem 2, 3 vezes no ano. Mas o Senhor tem cuidado. Como prometeu que cuidaria, Como né, prometeu. E prometeu um casamento, viu, a ele, viu, já. Amém. O Senhor já falou. Eu creio. Mãe, é quando ele permitir. O Senhor disse, Mirtes, ora. Do jeito que tu oraste pedindo o teu genro, que eu pedi, o meu genro, eu disse como eu queria. Amém. Só não falei a altura, né? Porque é 1,90 m. Ele é grandão. Mas tudo bem. E eu já orei pela minha nora. Amém. Já disse como eu quero ao Senhor. Eu creio. Em breve vamos ver aí nas redes sociais o casamento do Ítalo. Thalita. Deus, ele é um Deus que cuida nos mínimos detalhes, irmã Mirtes. Cuida, Thalita. Com certeza ele cuida. E o segredo é confiar, não desanimar em meio a tanta coisa, mas continuar fazendo a obra. Adorar, porque a senhora e sua família têm essa ligação com a música e não deixaram de servir ao Senhor, pararam de cantar, de adorar, mesmo quando as circunstâncias pareciam muito difíceis, muito né? difíceis. E qual é o segredo disso? Thalita, olha, eu era solista, sempre fui solista de grupos, né? E muitas vezes Ítalo estava internado. E eu dizia, mãe, fica com ele aí, que eu vou pro coral. Eu canto e volto. Nunca deixei. Muitas vezes eu estava com ele no braço, febre queimando, e que ele não queria ninguém. Alguém segurando o microfone e eu solando, Thalita. Não é fácil. Não é fácil. Muitas, nunca deixei a obra do Senhor. Levava ele comigo, Milinha junto. Se estava doente, eu cuidava, mas estava fazendo a obra do Senhor, Thalita. O segredo, e o Senhor, sabe o que é que o Senhor sempre exigiu de mim? Louva. Uma vez eu estava cabisbaixo e o Senhor disse assim, levanta a tua cabeça, te arruma, coloca um sorriso no rosto e vai fazer minha obra. Glória a Deus. E nos hospitais o que eu mais fazia era cantar. Quando ele dá tempo ainda, eu falar, pronto. Sim. Ele se internou precisou ser internado na restauração, porque foi nas pressas e o neuro dele estava lá. E aí ele estava com uma pneumonia gravíssima e precisou ficar lá. E aí eu fiquei com ele na emergência esperando um leito. E ele disse, mãe, então não esquece de falar isso não. Porque foi muito forte. Que bom que lembrou. Porque ele já estava com 10 anos de idade, então ele lembra de tudo, né? Sim. E aí, Thalita, ele ficou lá sendo medicado, esperando para um leito e também para fazer a tomografia. No dia que ele ia fazer a tomografia lá, teve um acidente e aí veio muita gente desse acidente para a restauração e ficou sem poder fazer a tomografia. E aí eu passei 3 dias primeiro na emergência com ele. Mas Deus permitiu para eu ter experiência. Tá? Aquela emergência ali não é fácil. Não é fácil, não. Meu Deus. Thalita, mesmo ele tendo plano de saúde, eu fiquei na emergência da restauração. Mas Deus queria algo ali. Queria. E ali eu estava com o Ítalo e de madrugada estava tudo calmo. E eu comecei a evangelizar para as mães que estavam ali. E tinha uma mãe que ela
dizia muitas palavras pesadas com o filho dela. E o filho dela tinha problemas mentais, mas ela não tinha paciência. E aquilo estava me incomodando. E eu comecei a evangelizar para elas. Me sentei, vocês podem sentar aqui, coloquei as cadeiras delas. Comecei a falar de Jesus. Aí comecei a cantar, bem baixinho, isso de madrugada. Baixinho, ela chorando, eu falando de Jesus. Quando eu estava fazendo isso, meu filho acordou em pranto, gritando, arrancando os fios que ele estava. Ele teve um surto. A pressão do corpo dele caiu de vez, que ele teve como se fosse um surto de loucura. E ele saiu quebrando tudo. Mas a gente sabe, né? Eu estava falando das coisas do Senhor. Isso. E aí eu corri, abracei ele, ele não me reconhecia. Abracei ele, sou eu, meu filho, é sua mãe. E ele não estava me reconhecendo. E aí vieram aplicar medicação nele para que a temperatura do corpo voltasse. Saía água do corpo dele, pingava água. E aí ele foi se acalmando, botou para chorar. Mamãe, me perdoe, porque ele me empurrou. Abracei ele e comecei a cantar. Foi acalmando. E aquelas mães ficaram, como pode? Como é que você teve esse controle? Disse, Jesus. E ali eu preguei para aquelas mulheres, evangelizei. 3 dias depois ele foi para o quarto. E depois ele teve alta. Glória a Deus. As outras vezes, quando ele estava internado e ele estava no Barão de Lucena. E eram muitas dores, não se sabia o que ele tinha. E aí eu estava já cansada, fui para casa de noite e manhã ficou com ele. E ele não ficava em pé. Foi uma outra meningite que ele teve, nós não sabíamos. E aí, quando a gente chegou pela manhã, uma senhora disse assim, a senhora é a mãe de Ítalo? O senhor é o pai de Ítalo? Sim. Ele passou a noite acordado, chamando pelo senhor. Aí meu esposo caiu num choro, né? Aí meu esposo, quando entrou, viu a situação dele. Meu esposo foi assim no cantinho do quarto, fez uma oração e disse assim, Senhor, o que tu quiseres de mim, eu vou dizer sim. Mas cura meu filho, tira meu filho dessa situação, Senhor. Eu não aguento mais. E o Senhor ouviu a oração. Glória a Deus. E aí foi descoberto que era a meningite viral, foi tratado e Ítalo saiu do hospital. Então são muitas experiências. E ele fazia assim, Thalita, toda vez que ele estava internado. Eu lembro que uma das vezes na ambulância que ele foi socorrido, ele gritava de dor e eu na ambulância com ele. E ele fazia, canta manhã. Quando tu cantas manhã, eu melhoro. Glória eu dizia, a Deus. Jesus, eu não tenho mais o que cantar, eu não aguento mais cantar, Jesus. Ele fazia, canta, e a música que ele pedia para eu repetir era, sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E eu cantava, Thalita, eu cantava, já sem força. Mas o Senhor não falou que era para eu cantar? O segredo é cantar e adorar em meio às É circunstâncias. adorar, Thalita. Nós estamos sentindo a presença de Deus, estamos muito emocionados com o que Deus tem feito na vida da irmã Mendes e de sua família. E as emoções, elas não param por aí, irmã Mendes. Nós temos aqui algumas pessoas que querem prestar homenagens, né, à senhora e contar um pouco das experiências que viveram ao seu lado. Vamos acompanhar? Acompanhe comigo. Paz do Senhor a todos, paz do Senhor, minha amiga Thalita. Venho falar um pouquinho sobre manhã, o que não é difícil de fazer, o que não é difícil de se fazer, porque manhã sempre foi e permanece sendo meu maior exemplo de fé, de resiliência, de sabedoria, de força. Eu digo a ela eu digo às vezes brincando a ela, que eu não sei se eu teria a mesma força, a mesma fé e a mesma resiliência que ela sempre teve e permanece tendo diante de tantas lutas, tantas adversidades já enfrentadas. Inclusive essa semana eu estava conversando com meu pai a respeito dela e eu estava dizendo, pai, mãe é uma pessoa que teria direito a ter, como dizem, uma licença poética para hoje ser uma pessoa cabisbaixa, depressiva, resmungona, né? Diante de tantas lutas que ela já enfrentou, apesar de já ter recebido tantas vitórias, ela meio que teria uma licença poética hoje em dia para ser uma pessoa assim, e muito pelo contrário. Quem vê manhã sempre vê ela sorrindo, independente das lutas. Parece que quanto mais lutas ela enfrenta, ela atravessa, quanto mais desertos ela atravessa, mais firme a fé dela fica, mais inabalável a fé dela se torna. E eu peço a Deus que me torne essa mesma mulher, que me dê esse mesmo perfil de mulher sábia, de resiliência, de força, de fé, independente do que me sobrevenha.
Há uma passagem, a passagem de Provérbios 31, que define a mulher virtuosa, que para mim é a passagem na Bíblia que melhor definiria minha mãe, né? Que é em Provérbios 31, do 25 ao 30, que diz: a força e a glória são o seu vestido, e se alegrará com o dia do futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos, chamam-na bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo: muitas filhas procederão virtuosamente, porém tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. E não há passagem na Bíblia que melhor definiria a senhora, mãe. Não vou me emocionar. A senhora, essa passagem de Provérbios 31 define perfeitamente a senhora, o seu temor, a sua procedência, a maneira como a senhora se porta, a maneira como a senhora nunca esmorece, mesmo diante de lutas, adversidades tão profundas, tão difíceis, que muitos, eu sei que no seu lugar já teriam desistido, já teriam blasfemado contra Deus, e muito pelo contrário. Eu nunca vi minha mãe abrir a boca uma vez sequer para reclamar de adversidade, de lutas enfrentadas, ou questionar a Deus o porquê ter sido com ela. Muito pelo contrário, eu sempre a vi bendizendo, louvando, e quanto mais lutas, quanto mais adversidades, mais ela fazia a obra de Deus, e sempre fez com muita excelência. E eu peço a Deus que me permita ser um pouquinho do que a senhora do que a senhora sempre foi para a nossa família. Paz do Senhor. É um momento de gratidão estar aqui agradecendo a Deus por minha filha Mirtes. Ainda muito jovem, enfrentou essa situação difícil de enfermidade com o filho, mas ela sempre foi determinada, sempre colocou Deus em primeiro lugar, sempre honrou a Deus. E a prova é que Deus tinha honrado ela também, tem lhe dado força, coragem, determinada, paciência, lutadora. Mirtes é uma lutadora, mas também é uma vencedora, porque a situação não é fácil. A enfermidade é aquela fase mais difícil da nossa vida, com o filho em especial, mas eu vejo ela ali, confiando em Deus, resistindo a tudo. E hoje ela também, na qualidade como avó, é um presente muito grande que Deus tem dado a Mirtes. No seu casamento, com a sua família, louvo a Deus pela vida da minha filha, pela família dela, pelos meus netos e bisnetos. E graças a Deus que estamos aqui felizes, porque Ítalo é especial em todos os sentidos. Ítalo é especial, especial para nós, especial para Deus. Grandioso és tu, grandioso és tu. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, glorificamos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui agradecendo a Deus pelos milagres, pela sua tão grande misericórdia em nossas vidas. Glorifico a Deus por todos os momentos que passamos, momentos de alegria, mas também momentos difíceis, mas o Senhor esteve conosco, o Senhor está conosco e a sua misericórdia se manifestou em nossas vidas. Eu glorifico a Deus pela vida de Mirtes. Mirtes tem passado por momentos muito difíceis, momentos complicados, noites que pareciam não ter fim, mas fiel é o Senhor, que nos dá vitória, que nos ajuda, que se compadece de nós. E nós estamos aqui agradecidos a Deus, para a honra e para a glória do seu nome. Ouvi falar de minha mãe, né? Minha mãe, ela passou por várias lutas comigo, trajetória de derrotas, de vitórias, de muitas histórias, para ser bem sincero, acho que a mãe sabe bem disso. E o que dá para dizer a ela é que o que eu desejo, o que eu oro a Deus, é para que mais e mais Deus conserve essa mulher de oração, essa mulher forte, que sem dúvida é uma coluna tremenda, não só para mim, como para toda a nossa família. Só tenho para dizer que a amo profundamente, é a minha mãe, é a mulher da minha vida, ela sabe disso. Eu só tenho para dizer, mãe, obrigado por tudo, que Deus te abençoe mais e mais. Para a sua meditação, Mirtes, na terceira carta de João, versículo 2, Amada, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde,
assim como bem vai a tua alma. Glória Coisa a Deus, linda, que Thalita. coisa linda, né? Que família abençoada. Deixa eu agradecer então a Emily, né, pela mensagem, um cheiro para você, para a Luísa, para o Luca que está chegando, né? A sua mãe, a irmã Miriam, né? A Miriam. E o diácono Ismael e o Ítalo, né, esposo e filhos, inclusive, estão aqui conosco. Eu quero aproveitar e chamar o Ítalo para trazer a caixa das lembranças, para entregar para a mamãe. Mamãe pega a caixa das lembranças. Oi, titinho. Oi. Aqui, fica aqui em pé, assim. Posso abrir, Thalita? Vou pedir para ele ficar do outro lado, Aqui, pode ser? aqui. Encaminha ele para o outro lado? Dá pra passar por aqui. Para a gente poder ver bem ele, né? Para quem está em casa poder acompanhar esse milagre de Deus. Pode Posso? abrir a caixa das lembranças. Eita, Tem uma Thalita. lembrança aí de um momento, né? Que momento, viu, Thalita? Isso aqui é a primeira ultrassonografia dele. Sim. Foi quando mostrou, né? Intensa dilatação simétrica dos ventrículos laterais. E hidrocefalia de alto grau com hipertensão intracraniana. Foi aqui que o médico desenganou meu filho. Mas Jesus nunca desenganou, tá? Oh, glória! Hoje ele está aqui. Aqui os contando a história. exames, a tomografia em si, onde mostra tudo, Mostra ali para aquela câmera. a tomografia, o Isso. laudo. Vou pedir para a senhora mostrar também para aquela ali, Pra para quem aquela. está em casa poder ver com detalhe. Dá pra Isso. Pronto. Aqui diz tudo. E aqui também, ó. Aqui o laudo do primeiro exame da cabeça. Isso aqui foi um impacto para mim, Thalita. Eu acredito. Aqui foi assustador. Eu acredito. E foi aqui que eu disse, não, doutor, vai operar hoje não. E o Senhor teve misericórdia. E hoje ele está aqui, né, com a senhora Tá aqui contando a meu história. rapador. Amém. Thalita. Glória a Deus. Canta lindo, é um baixo. Olha que bom, bênção. medonho. Que E vai bênção. casar, se Deus quiser. Em nome de Jesus. A noiva vai vir, né, então? Nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Eu quero muito agradecer, irmã Mirtes, o Ítalo, o diácono também que está aqui nos bastidores, por ter vindo, né, ao nosso programa, nos dar a honra de contar o seu testemunho, que com certeza alcançou muitas vidas. Eu quero deixar o espaço para a senhora agradecer. Eu quero agradecer primeiramente ao meu Deus, Thalita, porque sem Ele eu não estaria aqui, para começar, né? Pela misericórdia dele, por ele ter me amado, como diz Luísa. Ele nos ama, eu amo porque ele me amou primeiro, que vovó. linda. E é isso mesmo, ele me amou primeiro e ele me escolheu também. Eu digo, Jesus, muito obrigado por ter me escolhido também, por ter me amado, por teu amor tão grande por mim. E sem ti, eu não estaria aqui. Se não fosse ele, eu não teria Milinha, não teria Ítalo e não teria Luísa. E Deus tem me dado uma família, um esposo que tem me compreendido, sabe, me entende. Um filho que também me entende, às vezes minha TPM, Ítalo. Uma filha que tem sido uma mãe exemplar, um genro maravilhoso. Uma família que tem orado por mim, porque minha mãe esteve comigo o tempo todo, Thalita, o tempo todo. E o Senhor é fiel. Eu só posso dizer isso, o Senhor é fiel. Glória a Deus. Amém. Nós vamos então orar. Vamos agradecer a Deus por essa noite tão especial, né, que nós estamos aqui. E eu queria que a senhora orasse. Orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor Jesus, neste momento estamos em Tua presença. Ó Senhor, como eu te agradeço por Tua fidelidade, por Teu amor, Senhor, por Tua misericórdia ter me alcançado. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Senhor, eu te peço que cada palavra que dita, Senhor, alcance as vidas, Senhor, chegue aos corações. E, Senhor, que vidas possam ser consoladas, Senhor, e recebam, Senhor, o conforto da Tua parte. Fica com Thalita, com toda a direção aqui, Senhor, do programa, com toda a Rede Brasil. Guarda-nos, esconde-nos em Ti, ó Pai. É em Teu nome que eu te peço e é em Teu nome que eu já agradeço, Senhor. Amém. Amém. Bom, o programa Lição de Vida de hoje vai ficando por aqui. Nós esperamos você no nosso próximo encontro. E não se esqueça, a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo que faz. Que Deus te abençoe.